brasileiro empobreceu e não está conseguindo pagar nenhum aluguel. Dá para ver a quantidade de pessoas que estão nas ruas nesse momento. Inclusive, não está conseguindo pagar outras dívidas. Quase um terço dos brasileiros optaram pelo parcelamento de dívidas em agosto, segundo o Serasa. Ao todo, são cerca de 62 milhões de inadimplentes atualmente no país. Vou conversar então com a Priscila Yasbeck. Priscila, de onde vêm essas dívidas principais? Bom dia, Lu. Bom dia a todos. Vale falar que esse número de 62 milhões de inadimplentes representa cerca de 30% da população, então um número alto aí de pessoas que não estão conseguindo pagar suas contas em dia. Os destaques eu vou mostrar aqui para vocês, a gente preparou uma tela, continuam sendo as dívidas com cartão de crédito, principalmente, dívidas contraídas com bancos. Depois aparecem essas dívidas de utilities, que são dívidas de contas básicas, conta de luz, conta de água, e depois também as dívidas com varejo, que são dívidas que são contraídas com varejistas, com compras que não são relacionadas às contas básicas. Então, esses são os principais motivos de inadimplência, segundo essa pesquisa do Serasa. E aí vale falar, a gente vai mostrar uma outra tela, que a inadimplência ela tem ficado estável. Ontem a gente falou sobre isso aqui também a partir de dados do Banco Central. Então, ficou estável de julho para agosto, mas já dá para ver um aumento da inadimplência em relação ao começo do ano, quando o número de inadimplentes era ali perto de 61 milhões e meio de brasileiros e agora está em cerca de 62 milhões. Eu conversei com alguns consultores, falei com o Paulo Bittencourt, que tem mais de 30 anos aí de experiência no mercado, que ele estava explicando sobre esses dados, sobre o fato de a inadimplência estar estável, apesar de vermos alguns dados negativos aí da economia, é que houve a reabertura da economia com o avanço da vacinação, então isso ajudou alguns brasileiros a se recolocarem no mercado de trabalho, ainda que o mercado de trabalho esteja numa situação muito precária, o emprego informal pelo menos conseguiu recompor uma parte da renda, os brasileiros que estavam desempregados passaram à informalidade, com isso conseguiram alguma renda, então isso ajuda nesses dados da inadimplência. E uma outra questão também é que com uma situação difícil da economia, os bancos tendem a restringir mais o crédito e isso acaba também influenciando nessa estabilidade da inadimplência. Eu também falei com o Michel Viriato, que é sócio da Casa do Investidor, e aí o que ele falou é que apesar desses dados mostrarem uma certa estabilidade, a inadimplência ainda é muito alta e com a inflação batendo 2 dígitos e o desemprego acima de 14%, a tendência é que a inadimplência suba nos próximos meses, isso se não houver reversão das expectativas. Inflação alta, vale falar, aumenta os preços, então tende a contribuir para esses dados de endividamento e o desemprego alto também. E aí ele falou também de um outro fator, que os bancos estão rolando mais as dívidas e tentando negociar mais com os seus correntistas. Isso também traz um impacto de redução na inadimplência. E aí, para completar, trazendo um contexto maior do momento que a gente está vivendo na economia, tem a questão também importante do auxílio emergencial. Então, no começo do ano, o auxílio emergencial estava maior, agora um pouco menor, isso se reflete também nos dados. E aí o que está acontecendo é que o governo já começa a discutir uma ampliação do auxílio emergencial, já que o auxílio emergencial hoje beneficia 39 milhões de pessoas. O Auxílio Brasil, que seria a ampliação do Bolsa Família, levaria o número de beneficiários atuais de 14 para 17 milhões de pessoas. Então, ontem o ministro da Cidadania, João Roma, falou, inclusive a CNN, a nossa analista Renata Agostini, que eles estão estudando fazer essa ampliação do auxílio emergencial para que não exista esse gap, essa distância desses 39 milhões de brasileiros que hoje recebem o auxílio emergencial e que com o Auxílio Brasil esse número seria reduzido para 17 milhões de beneficiários, seriam 25 milhões de pessoas a menos recebendo benefícios. Então o governo já começa a discutir essa questão de prorrogação, de uma nova prorrogação do auxílio que acaba em outubro, para tentar também contornar essa situação de desemprego alto e de inflação elevada aqui na nossa economia. Lu, Colombo, Elisa.